Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira, seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje a gente está remotamente, vamos conversar remotamente com um grande parceiro do Senar Mato Grosso, que é a Fundação Mato Grosso. Já apresento para vocês o nosso convidado de hoje, é o Leandro Zancanaro, diretor técnico da Fundação Mato Grosso, detentor de um vasto conhecimento sobre a adubação do solo, entre outros temas, e que hoje vai dividir com a gente aqui um conhecimento sobre adubação fosfatada na soja, o uso de fósforo na plantação de soja. E aí tem ali já, na apresentação, você já acompanha aí na sua tela, né? Sulco ou alanço, qual será a melhor maneira de fazer essa fosfatação do solo? Quem vai trazer essas informações para a gente é o Leandro Zancanaro, que eu cumprimento agora. Leandro, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui conosco, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, né, desse programa fantástico, obrigado pela oportunidade, obrigado ao Senar pela parceria e a você, produtor, que faz o sistema FAMAT, o sistema Senar funcionar. Obrigado, é um privilégio para a Fundação Mato Grosso. Privilégio nosso poder contar com a sua companhia, com o seu conhecimento, né? O seu e de toda a equipe da Fundação Mato Grosso, que sei que é um trabalho feito a várias mãos e que essa pesquisa sempre gera muitos resultados importantes para a cultura, para as culturas aqui, hoje a gente focando na cultura da soja. Vamos entender exatamente, Leandro, por que falar desse tema? Por que escolher o fósforo para abrir esse trabalho hoje? Entre tantas interações que nós vamos ter com o Senar este ano, é um privilégio estar junto ao Senar, nós escolhemos esse tema para o primeiro programa com vocês do Canal Rural, né, porque a adubação fosfatada sempre foi um assunto muito importante. No cerrado, na abertura do cerrado, sem dúvida nenhuma é o nutriente mais responsivo. Porém, hoje nós temos no cerrado já áreas com 10, 20, 30, 40, 50 anos de cultivos. E esse tempo de cultivo, o tempo de investimento do produtor, fez mudar algumas interpretações, algum cenário quanto ao nível de fósforo no solo. Isso tem implicações práticas, é isso que nós vamos abordar. Perfeito. Então, vamos lá. Começar, então, a tua apresentação pelos slides que você preparou para a gente, começando destacando, relembrando aí a importância do fósforo. Vamos começar assim, a importância da adubação fosfatada. Quando se abre uma área de cerrado no Mato Grosso, ou em todo o cerrado do Brasil, sem dúvida nenhuma, o fósforo é o elemento mais restritivo. Vocês estão vendo na tela, uma parcela que nunca recebeu fósforo, né? Então, quando uma área de cerrado não recebe fósforo, a soja não desenvolve, não cresce, né? E a produtividade é muito baixa. Em área de cerrado, sem fósforo na abertura, é comum ter produtividade menor de 10 sacos de soja por hectare na ausência de fósforo. Por esses motivos, que quando está numa área de cerrado, no passado e no presente, há necessidade de investimentos pesados. E o fósforo tem uma dinâmica bastante intensa, ele pode ser absorvido, né? Então, com o tempo, esse fósforo em contato com os colóides do solo se tornam menos disponíveis. Então, o fósforo também tem uma questão que ele não é móvel no solo, ele permanece onde ele é aplicado, tá ok? Esse gráfico aqui mostra a importância da adubação fosfatada em área de primeiro ano. O que nós temos aqui, no eixo aqui da horizontal, né, a quantidade de fósforo aplicada em área de primeiro ano, na região de Sapezal, no solo extremamente pobre em fósforo. E no eixo vertical, na produtividade, né? Então, o que nós temos na linha marrom, né? Nós temos o que? A resposta da soja à aplicação de fósforo, na ausência da calagem. E o mesmo solo na linha azul, a resposta a fósforo na presença da calagem. Então, perceba que a calagem, a resposta à calagem corresponde à área entre a linha marrom e a linha azul. Então, veja bem, o solo cerrado ele é muito responsivo a fósforo, mas ele é ainda mais responsivo a fósforo na presença de calagem em solos ácidos. Então, para falar em adubação fosfatada em solos ácidos, o primeiro tem que fazer calagem para depois fazer a aplicação de fósforo. Tá ok? Mas aí você perceba que nós saímos de 13 sacos na abertura do mar de cerrado e chegamos a 77 sacos quando nós temos um bom fornecimento de fósforo na presença de calagem. E aqui perceba que nós temos um aumento de produtividade bastante intenso até 70, 250, 300 quilos de P2O5. Isso demonstra quanto que é responsivo o nosso solo de cerrado a fósforo. Outra questão, isso em áreas de abertura, em áreas pobres, em áreas deficientes, em áreas ácidas, né?
Então, solos deficientes em fósforo e ácidos, eu preciso fazer a calagem e preciso fazer um investimento de correção com fósforo. Então, essa figura que vocês estão vendo na tela, para mim, é uma figura fantástica. Para mim, ela representa o fundamento principal para uma interpretação da análise de solo. Então, o que nós temos aqui? Quando nós fizemos uma coleta de solo, uma amostragem de solo muito bem feita, quando nós armazenamos da forma correta, mandamos para um laboratório confiável, né, de qualidade, aí nós recebemos um resultado, aquele resultado, ele precisa ser interpretado não de forma numérica, absoluta, tem que ser interpretada com fundamentos agronômicos, técnicos. O que acontece nessa interpretação? Por exemplo, quando um engenheiro agrônomo, um técnico, quer interpretar que o fósforo está muito baixo, o solo significa o quê? O solo fornece muito pouco para a planta expressar seu potencial produtivo, ou seja, eu preciso corrigir esse solo. Então, quando tem um solo, uma interpretação de um nível muito baixo de fósforo, eu dependo muito da correção do solo, já que o solo não consegue fornecer para a planta expressar seu potencial. Quando tem uma interpretação, o nível de fósforo é baixo, o solo já melhorou a sua capacidade de fornecer fósforo, mas continua limitada a produção. Então, um solo com teor baixo significa que o solo vai conseguir fornecer por si só 50%, 60% do que a planta precisa para expressar seu potencial produtivo. Então, ainda eu preciso corrigir meu solo. Quando eu interpreto que o teor é médio, já significa que o solo por si só já consegue fornecer 80% aproximadamente para expressar seu potencial produtivo. Então, quando eu tenho níveis muito baixos e médios, eu preciso fazer a estratégia de correção do solo, em que eu preciso pensar na capacidade do solo absorver o fósforo para sobrar para a planta. Então, quando se abre uma área de cerrado ou uma área de pastagem hoje, pobre em fósforo, eu preciso fazer uma adubação corretiva. Nesse momento, enquanto tenho níveis muito baixos e médios, eu preciso aplicar na linha de plantio, se eu quiser uma melhor eficiência por ponto de fósforo aplicado. Então, a aplicação de fósforo no sulco de plantio deve ser feita quando nós devemos o quê? Quando nós temos um nível muito baixo e médio. Por que a aplicação deve ser no sulco de plantio? Para diminuir o contato com o solo, para diminuir a distorção, que nós chamamos no dia a dia, um termo mais vulgar, de fixação. Então, tem que proteger esse fósforo se eu for usar fontes solúveis de fósforo. Então, quando que eu uso adubação fosfatada no sulco? Quando tem os níveis muito baixo e médio. Isso acontece quando começo a abrir uma área, primeiro, segundo ano, terceiro, quarto, quinto e sexto. Mas depois de um tempo, né, depois de um investimento pesado, seja tudo no início ou gradual, com o tempo eu começo a ter níveis altos aqui. Quando o solo por si só já consegue fornecer mais que 90% do que a planta precisa para expressar seu potencial. Quando eu tenho níveis adequados, eu dependo menos, a planta depende menos do fertilizante. Então, a partir desse momento, eu posso pensar em outra estratégia, que é a adubação em superfície. Mas só posso pensar nisso quando eu tenho os níveis adequados, altos de fósforo no solo. Quando eu tenho níveis adequados de acidez. Quando eu corrigi a acidez. Então, a adubação em superfície só pode ser feita para aqueles solos que têm níveis adequados, altos, a muito altos de fósforo. Isso é fruto de investimento realizado ao longo do tempo. A partir desse momento, quando tem níveis mais altos, a planta consegue obter todo o seu fósforo direto do solo. A minha dependência fertilizante é baixa. Então, pessoal, resumindo, só posso fazer adubação em superfície, a lanço, para aqueles solos que têm níveis adequados, níveis altos de fósforo. Por quê? O solo, nesse caso, já consegue fornecer aquilo que a planta precisa para expressar seu potencial. Se eu não tenho essa condição, se eu não tenho a condição de acidez corrigida, se eu não tenho um bom sistema de produção, que é a sequência de cultura ao longo do tempo, com mau aporte de carbono de palhada, eu devo fazer no sulco de plantio. Perfeito. Eu devo fazer no sulco de plantio quando eu tenho níveis muito baixos e médios. Ok, patrônimo? Perfeito, Zancanaro. Já uma excelente introdução para esse primeiro bloco. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para detalhar
pouco mais dessa aula aqui que estamos tendo hoje com o Leandro Zancanaro, diretor técnico da Fundação Mato Grosso, nessa parceria, essa dobradinha de sucesso, Fundação Mato Grosso, com Bom Dia, Senar Mato Grosso. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, desta manhã de quarta-feira, falando sobre adubação fosfatada na soja, que trazendo as informações para a gente, muita propriedade sempre que traz informações. É o Leandro Zancanaro, diretor técnico da Fundação Mato Grosso, a quem eu já passo a palavra agora, porque eu sei que o conteúdo é vasto, né, Zancanaro? No primeiro bloco você fez uma introdução ao tema, já dizendo quando é interessante fazer aplicação a sulco e quando a lanço, né? Ou seja, quanto mais o solo estiver equilibrado, com um bom equilíbrio, né? Depois de vários anos aí de construção, aí sim pode optar por uma outra opção. E eu queria que você desse sequência agora. Vamos lá. Vamos em frente. Agora nós falando da parte mais conceitual, vamos ser mais objetivos agora e mais práticos, né? Então, o que nós temos aqui na prática? Adubação no sulco, adubação em superfície. Quando eu faço adubação no sulco, eu tenho o quê? Um menor rendimento operacional. Quando eu faço adubação em superfície, eu aproveito a entre-safra para fazer essa aplicação do fósforo em superfície e ganho agilidade na época de semeadura, no plantio, que é uma época-chave para a primeira safra e para a segunda safra, onde é possível fazer a segunda safra. O que nós temos aqui? Esse aqui é um experimento que nós conduzimos em 2002, 2003, em Sapezal, num solo que em 1999 nós começamos a abertura dele. Então, no quarto ano de cultivo, né, 2002, 2003, o que nós temos aqui? Né, uma histórica adubação. Então, em 1999, nós colocamos 0, 80, 160, 200 quilos de P2A5 aplicado ao solo, misturado, incorporado ao solo. E no primeiro, segundo, terceiro ano, nós aplicamos 80 quilos em todas as parcelas do sulco de plantio. No quarto ano, nós subdividimos as parcelas com 0, 80 quilos de P2A5, 80 quilos no sulco, aqui em superfície, aqui no sulco, em cada um dos níveis corretivos. O que nós temos aqui? Perceba onde que eu tenho só o residual desses 80 quilos aplicado anualmente no sulco, produziu 27 sacos de soja por hectare. Quando eu tenho esse residual, né, e eu voltei a aplicar no quarto ano 80 quilos de fósforo em superfície, de 27 foi para 41. Porém, como o solo estava com baixo nível de fósforo, quando eu apliquei a mesma quantidade de fósforo, 80 quilos no sulco, foi para 50, ou seja, o meu solo ainda não estava corrigido, houve resposta melhor para a aplicação no sulco. Quando tem um histórico um pouquinho maior de correção, se não apliquei nada de fósforo no quarto ano, foi 34 sacos, 27 para 34, efeito do residual desse corretivo de 80 quilos de P2A5. Porém, no quarto ano eu coloquei 80 quilos de superfície, de 34 foi para 46 em superfície, mas no sulco foi 54 ainda, ou seja, aumento de 8 sacos, ou seja, meu solo ainda não estava adequado, então respondeu no sulco. Quando tem histórico de correção maior, no residual, naquele quarto ano, 38 sacos. Porém, em superfície foi para 55 sacas de soja. Quando eu apliquei 80 quilos no quarto ano. Nesse quarto ano, quando eu fiquei no sulco, subiu para 58. A diferença apenas de 3 sacos. Quando eu tenho um corretivo maior, um solo muito bem corrigido, no residual 42 sacos. Porém, em superfície, 80 quilos, 58. E quando no sulco, 58 também. O que a gente percebe? À medida que eu tenho um solo mais corrigido, que é na linha horizontal, a minha diferença passou entre sulco e a lança, 9 sacos, 8, 3 e 0. É o exemplo didático daquela figura anterior que eu falei para interpretar a análise do solo. Quanto menor o nível de fósforo, maior vantagem para o sulco. Quanto mais alto o nível de fósforo, quando os níveis são altos, não há mais diferença entre sulco e superfície. Então, a adubação fosfatada em superfície é para quem pode e não para quem quer. Conforme o solo estiver mais trabalhado, melhor adubado, como vocês bem explicou, ele vai ter essa opção, né, de fazer uma ou outra operação, ou seja, ele pode optar por aquela que for mais ágil, mais simples, menos custosa. Tudo é uma questão de gestão, né, Luiz, patrônio? É uma questão de gestão. Gestão técnica e econômica, né, e operacional também. Quando tem um solo pobre, eu tenho que aplicar no sulco para maior eficiência por quilograma de fósforo aplicado.
Quando eu tenho níveis altos, graças aos investimentos realizados anteriores, eu posso ter alguns benefícios para rendimento operacional, aproveitar a melhor época de semeadura da soja, fugir da ferrugem, fugir do percevejo, da soja e da mosca branca, e plantar minha segunda safra na melhor época e investir menos em máquinas e tudo mais. Bom, pessoal, esse aqui é um outro experimento, um solo argiloso, né? Aqui na região de Tiquira, um solo com teor médio de fósforo, né? Então, o que nós temos aqui? Aqui nós vamos comparar, de novo, outro experimento com níveis de investimento do fósforo corretivo e aplicações anuais no sulco ou em superfície. Mas no primeiro ano, o que a gente tem? Né? Onde você não tem correção nenhuma, né? Num solo com teor médio, com 50 kg de fósforo no sulco, produz 48 sacos. Com os mesmos 50 kg de fósforo em superfície, 42, vantagem para o sulco. Quando tenho 100 kg de fósforo anuais aplicado no primeiro ano no sulco, 55, e em superfície 49. Perceba que nós tivemos o quê? Precisei de 100 kg de fósforo em superfície para ter o mesmo efeito de 50 kg do sulco, quando o solo tinha teor médio. Né? Mas com o tempo a gente foi investindo, a níveis tem maior nível de correção, não há mais diferença entre a lança e o sulco. É aquela figura que eu falei, que é o conceito do manejo de adubação. Agora, em média de 9 safras, né? O que nós temos? Quando eu não tenho correção, nível baixo de investimento, não há diferença. Quando eu tenho nível de investimento maior, mas mesmo quando eu tenho uma correção muito superficial, a média de 9 anos não houve diferença, né? Quando eu tenho nível de fósforo incorporado a 200 quilos, incorporado a 20, também não houve uma diferença entre o sulco e a lanço. E assim por diante, até mesmo onde nós colocamos 600 kg por 5. Ou seja, com o tempo, à medida que vai aumentando a correção do solo, a diferença entre a sulco e a lanço diminui. Então, quando você não faz adubação corretiva, quando não se faz adubação corretiva de fósforo, né, essa distribuição de fósforo no solo, nas camadas 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 centímetros de profundidade. Quando você faz só adubação no sulco, com 50 quilos, quando você trabalha, nesse caso, com o sistema de botinha, a 12, 10, 12 centímetros de profundidade, você tem uma distribuição de fósforo em profundidade melhor do que onde se aplica só em superfície. Como o fósforo não desce em profundidade, com direção, perdão da palavra, ele não desce, ele é imóvel no solo, ele só vai até onde você levar. Então, é um consenso que quando você faz a aplicação no sulco mais profundo, você enterra o fósforo em profundidade maior. Quando você faz adubação em superfície, ele fica concentrado em superfície. Então, para muitos, essa concentração de fósforo em superfície pode ser um problema. Então, veja bem, o que nós temos aqui? Adubação no sulco, melhor distribuição. Adubação em superfície, maior concentração na camada superficial do solo. Mas como que fica essa questão aqui, ó? Pessoal, no ano seco, na área do ano mais seco, nessa safra 19 e 20, né? A semeadura foi feita no dia 21 de outubro, né? Então, entre final de dezembro de 2019 e início de janeiro de 2020, houve um período mais seco. Como fica a questão de produtividade dessa área? Percebe que mesmo na concentração, depois de 9, 10 anos de cultivo, no solo com histórico de investimento, não houve mais diferença, mesmo no ano mais seco, entre superfície e sulco, entre superfície, sulco e superfície, sulco e superfície, sulco e superfície e sulco e superfície. Então, depois de um tempo de investimento, né, quando você tem o fósforo distribuído em profundidade, você tem níveis adequados, mesmo em ano mais seco, quando você tem um bom sistema de produção e tem bons níveis de correção de acidez, você não perde por localizar o fósforo em superfície, porque tem outros fatores mais importantes que isso para solos previamente corrigidos. E só no resumo, então, outro experimento de 4 anos em Tiquira, 4 anos em Sapezal, 3 anos em Dessolândia, entre sulco e alanço, sem diferença entre os modos de aplicação, quando eu tenho solos previamente corrigidos, quando eu tenho boas condições de acidez e bom sistema de produção. Então, pessoal, é fundamental na aplicação de fósforo em superfície, a lanço, ter uniformidade de distribuição desse fósforo, qualidade operacional. Outra implicação importante, não aplicar o fósforo em superfície em áreas com probabilidade de haver escorrimento superficial, porque escorrimento superficial implica em perdas, né? E um insumo que custa bastante. E tem uma questão ambiental aí importante para nós prestarmos atenção. Outra questão, pessoal, olha o efeito do deslocamento superficial do fertilizante. Hoje se fala tanto em variabilidade espacial, grupo de precisão, quando tem deslocamento,
né? Isso do fertilizante aplicado em superfície, eu crio uma variabilidade na horizontal. Então, onde tem esse risco de escorrimento, um solo sem cobertura, com declive, eu não devo fazer aplicação de qualquer nutriente de superfície. Então, e outra questão importante, não adianta eu pensar, eu tenho 2 solos, um solo com alto nível de fósforo, boas condições de acidez, acidez corrigida, mas no solo com pousio, um sistema pobre. É totalmente diferente. Nesse sistema, eu tenho que fazer adubação no suco, embora que a adubação no suco não resolva o problema do sistema de produção. Então, além de ter bons níveis de fósforo, ter níveis adequados de acidez, eu tenho que ter uma sequência de culturas apropriada. Aqui, a minha eficiência do uso do fósforo, eficiência do uso da água, o potencializa o efeito da minha cultivar. Ou seja, eu vou amarrando todo o conjunto de estratégias de manejo, né? Leandro, te agradeço. Vou deixar a gente encerrar com essa última tela. Você pode colocar na tela para que o nosso telespectador possa ver, então, no fim do programa. Essa apresentação do Leandro vai estar, claro, no blog do Canal Rural Mato Grosso, para que todo mundo possa rever, inclusive a tela das considerações finais. Nosso tempo estourou aqui. Leandro, é sempre muito bom conversar com você, porque a gente sabe que vai aprender muito. Obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço, e é um privilégio estar conosco. Obrigado ao Senar, obrigado a você que está ouvindo, participando conosco, e a Fundação está à disposição sempre. Obrigado. Maravilha. Agradeço mais uma vez ao Zancanaro, agradeço a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.